senhores telespectadores, estamos de novo na Ilha da Madeira. Esta bela e grande cidade que está na nossa frente é o Funchal. Pode-se dizer que eu hoje descobri outra vez a Madeira, uma Madeira nova. O teleférico vai aqui desde o nível do mar até ao monte, que são mais de 500 metros de altitude, percorre mais de 3 quilómetros e disseram-me que se vê todo o Funchal. O monte é uma elevação onde há uma igreja, a Igreja da Senhora do Monte, que tem uma história, pois da Primeira Guerra Mundial, o último imperador do Império Austro-Húngaro, o imperador Carlos, veio para aqui com a imperatriz e passou aqui 3 anos e morreu aqui tuberculoso e quis ficar enterrado aqui. E ainda hoje os arquiduques da família Habsburgo, quando casam, muitos deles querem vir casar à Senhora do Monte e entregar flores ao seu último imperador. A Madeira fica já a uma latitude diante da África, mas com um clima perfeitamente europeu, seco, brilhante. É este ar que se respira aqui, um ar atlântico, um ar que reanima a vida. Depois é esta paisagem prodigiosa, estas flores. Eu nunca vi nada assim. Agora, para quem visitar a ilha, isto já não são montanhas íngremes a perder-se nas nuvens, vales verdes e profundos, nada disso. O que agora há é túneis e viadutos e vias rápidas. E acho muito importante notar uma coisa, é que aqui, esta Madeira nova fez-se sem prejuízo da Madeira antiga. Houve sempre a preocupação de preservar esta emocionante paisagem, de tal maneira que, há poucos anos, a Madeira candidatou-se a Património da Humanidade, não pelos seus monumentos históricos, pela sua história, que bem o merecia, não, pela sua paisagem, porque estas florestas, estas montanhas que estão a ver, conservam espécies iguais àquilo que teve desde sempre, anteriormente aos descobrimentos. A candidatura foi aceita e a paisagem da Madeira foi classificada património de toda a humanidade. Devo dizer que 2/3 da ilha são hoje um parque natural, onde é proibido tocar numa árvore. É isto que explica que hoje venham à Madeira 3 milhões de turistas em cada ano. 2,5 milhões vêm de avião pelo aeroporto e cerca de 500 mil vêm nos navios, porque hoje este Porto Funchal é uma das escalas do turismo atlântico. O vinho da Madeira é, juntamente com o Porto, são os 2 vinhos portugueses mais famosos em todo o mundo. Bom, mas o Madeira é muito mais antigo que o Porto. É curioso, o vinho da Madeira remonta ao tempo do infante Dom Henrique. É o próprio infante das navegações, no século XV, manda vir uns bacelos da ilha de Creta para ver se aqui pegavam. Isso deu uma produção e um vinho de uma qualidade que rapidamente se mundializou. Atualmente exportam-se e vendem-se na França, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, 3 milhões e 700 mil litros de vinho da Madeira por ano. E há factos que não são lenda. Por exemplo, é verdade que quando os americanos, em 1776, proclamaram a sua independência, o vinho com que brindaram
a independência da jovem e grande nação que então estava a nascer, era vinho da Madeira. Brindaram com vinho igual a este. Shakespeare, nas suas peças, já fala no vinho da Madeira. E há uma lenda, que é claro que não pode ser verdade, mas é engraçada. Diz que a Inglaterra, no reinado do Henrique IV, um irmão do rei, andava a traí-lo nos impostos, a não pagar o que devia. E o rei resolveu metê-lo na Torre de Londres e condená-lo à morte. Mas como era irmão do rei, usou de uma certa clemência e permitiu-lhe ele escolher a morte, o tipo de morte que mais lhe agradasse. Então não é que o duque escolhe morrer afogado num grande túnel de malvasia, vinho da Madeira, a comer uma perna de capão assado. Capão é o galo. É claro, não acredito nisso, mas a lenda é muito antiga e corre na própria Inglaterra e mostra o imenso prestígio que este vinho tem. A arte do bordado começou aqui na Ilha da Madeira nos meados do século XIX. Parece que era uma senhora inglesa, ela gostava muito de bordar e depois pediu a umas mulheres para ajudarem. A essa altura viu que realmente essas mulheres tinham um jeito de mãos excepcional e começou a encomendar trabalhos. Isto chegou aqui no Funchal a ser, olha, a ver 25.000 pessoas a trabalhar em bordados. Hoje não são tantos, mas ainda são alguns milhares e fazem maravilhas. Além dos bordados, há as tapeçarias. É também trabalho feminino. Isto reproduz uma gravura do Funchal do século XVIII. Penso que esta forma de artesanato é das mais notáveis que hoje se praticam em Portugal. João Gonçalves Zarco. Este foi o homem que construiu o último pilar deste grande terraço de civilização que é a Europa. E veio construí-lo, veio fundá-lo no fundo de um grande mar que se chama Atlântico. Este campo em que lhe estou a falar é uma lição de política. Que pena que isto não esteja em todos os nossos manuais de história. Quando Zarco aqui chegou, ele enobreceu, construiu uma casa para si no campo de Santa Clara e os pescadores ficavam lá longe, no calhau. Ele não queria misturas, ele agora achava que era fidalgo e, portanto, estava lá no seu paço acastelado e a pobre gente do povo estava lá longe. E entre a aldeia dos pescadores e dos arroteadores desta terra e a casa do Zarco havia um grande campo de cana-de-açúcar que pertencia ao Duque de Beja, el rei Dom Manuel I. E o Duque de Beja pegou nesse grande campo e deu-o ao Funchal com estas ordens: agora aqui no campo vocês construam uma igreja que eu vou fazer ser catedral. E foi realmente por muito tempo a grande catedral do Atlântico. Construam a alfândega, construam o tribunal, construam a cadeia, construam a câmara, construam todos os espaços coletivos. Isto ainda hoje se chama Campo do Duque. O Campo do Duque veio unir a aldeia pobre dos pescadores com o rico burgo daquele senhor. El rei Dom Manuel conseguiu assim que, em vez de duas terras separadas, cada uma aninhada em sua prega aqui deste grande monte que é a Madeira, surgisse uma cidade única, uma cidade grande, que não é de ricos nem é de pobres, é a cidade de todos. Aquilo é nem mais nem menos do que o que resta do convento de Santa Clara, mandado a construir pelo grande herói nacional da Ilha da Madeira, que é o João Gonçalves Zarco.
Zargo quer dizer zarolho, simplesmente, tinha um olho a menos. Há outros que escrevem Zarco. E discutem muito isso. Discutem muito se ele era Zarco de família, tinha já nobres avós e bisavós e tisavós na grande casa dos Zarcos. Eu creio que tem razão os que dizem que era alcunha. Ele não se chamava Zarco, tinha a alcunha de Zargo. Ele prestou tão grandes serviços que a certa altura o rei Dom Afonso V mandou acrescentá-lo ao número dos homens da nobreza. E nesse documento chama-lhe João Gonçalves da Câmara de Lobos. Câmara de Lobos, porque ele, quando chegou aqui à ilha, albergou-se numa gruta, uma câmara, mas ele meteu-se lá e de a pouco começaram a aparecer lobos marinhos. E ele, coitado, assim um pouco por humor, disse: bom, sim senhor, eu agora já tenho uma terra, olha, sou o João Gonçalves da Câmara dos Lobos. É claro que os filhos já não gostaram dessa história e começaram só a assinar Câmara. Por câmaras havia famílias ilustres em Portugal e eles queriam parecer que era dessas famílias que descendiam. Eu estou agora no jardim da Quinta das Cruzes, que, segundo uma tradição fortissimamente provável, foi a residência que o Zarco, quando já estava rico, mandou construir. A Madeira sabia-se que existia. Ela está representada em mapas do século XIV. E aqui o povoamento português começa em, penso eu, em 1433. Embora os historiadores locais falam todos em 25, 20, eu julgo que foi 33, porque, aliás, a primeira vez que a palavra Ilha da Madeira parece escrita num documento português é em 1430. Eu acho que se ela estivesse povoada desde 25, claro que havia referências. É em 33 que o infante Dom Henrique nomeia capitão do natário para aqui esse seu cavaleiro da África, João Gonçalves Zarco. Devo dizer que nos primeiros tempos isto era muito difícil. Basta que lhes diga isto. Conheço um caso de um morador que fugiu daqui para ir para Ceuta. Ora, em Ceuta havia guerra todos os dias. Havia guerra, mas havia que comer. E aqui havia só a Branha, a floresta, onde não se podia penetrar. Na Floresta Virgem ninguém entra. O Zarco fica assim, portanto, como o primeiro trabalhador na Madeira. Ele e os seus companheiros são os ascendentes dessas centenas de milhares ou milhões de madeirenses. É claro, sem esquecer os muitos que são açorianos. É gente destes arquipélagos atlânticos que povoou o mundo e continua a ser considerada pela sua capacidade de trabalho, pela sua honradez, um tipo de homem marcado pela energia física e pelo aprumo moral. Estamos na ilha de Porto Santo. Este areal tem cerca de 9 km. Os navios podiam aqui realmente ser puxados para a areia. Aqui eram varados e reparados. Ter um navio em terra a varar significava tê-lo apoiado por um conjunto de varas como esta. Isto ainda é uma vara do tipo antigo, hoje, claro, isto já se não usa. Também havia outro sistema que era o de os encalhar. O que era encalhar? Era meter numa calheta. A calheta é uma calha pequena, onde o navio tem pedras, o navio entrava ali, quando descia a maré, o navio ficava normalmente apoiado nas próprias pedras. Era ali que os navios podiam entrar, parar e depois, quando voltavam a maré alta, eles voltavam a entrar no mar, sem necessidade de os puxarem à mão. Estou-lhes a dar as razões que levaram os mareantes desde há muito, muito tempo a chamar
a este lugar um Porto Santo. A ilha do Porto Santo está ligada, muito ligada, ao descobrimento da Madeira. A tradição diz isto, e é uma tradição que tem fundamentos. Diz que o João Gonçalves Zarco e o Tristão Vaz tinham ido até a costa da África, por ordem do infante Dom Henrique, e que depois, quando voltavam, apanharam uma tempestade pavorosa e eles já desesperavam completamente de viver, quando de repente viram diante deles uma ilha com um rico areal, e ali se salvaram. E claro, uma ilha que salva a nossa vida é uma ilha santa. Quem conta isto é nem mais nem menos que o cronista do infante Dom Henrique, o comendador Gomes de Anos de Azurara, e o Azurara é contemporâneo destes acontecimentos. Portanto, a gente fica assim, bom, isto é uma testemunha presencial. E foi isso que impôs a lenda. Só que nestes testemunhas presenciais, só quem não nos tribunais é que não sabe, há muitas testemunhas que dizem e que juram, mas que mentem. E não há dúvida nenhuma de que o Zurara aqui mentiu. E havia razões para mentir, devo dizer que havia. Quando o Zurara escreve isto, ainda os espanhóis reclamavam a posse completa, jurídica, das Canárias e diziam que isto também era Canárias. E o infante Dom Henrique queria mostrar que isto estava na posse dele havia mais de 30 anos. Ao fim de 30 anos, quem está na posse continuada, pacífica, de boa fé de uma coisa, é dono dela. E creio que é essa situação jurídica que explica as mentiras do Zurara. Ele diz que isso aconteceu em 1315, outros dizem em 1318. Devo-lhes dizer que o infante Dom Henrique só pode ter mandado fazer navegações com os navios com a Cruz de Cristo a partir do momento em que ele é que mandava na Ordem de Cristo. Mas há outras razões, outras e muito importantes. Estes mares aqui da costa marroquina até Agadir, estes mares no século XIV eram muito frequentados. Ora, quem vem das Canárias e navega para o Ocidente não pode deixar de ver a Ilha da Madeira, a Ilha de Porto Santo. Há um frade espanhol, anónimo, ele não assinou, mas autêntico, que no século XIV disse que andou por aqui e que viu as ilhas Salvage, são as selvagens, Desierda, são as desertas, Linhame, Linhame em italiano quer dizer Madeira, era a Ilha da Madeira, e Puerto Santo. Como é que ele sabia que as desertas eram desertas e não chama desertas às outras? Porque elas eram todas desertas. Nestes 4 grupos de ilhas não havia um habitante, um. Porque é que ele só chama deserta àquela? Só há uma explicação. É que só naquela é que eles tinham desembarcado. Só naquela é que eles viam que não havia ninguém. E os primeiros a fazê-lo foram, de facto, o João Gonçalves Zarco e o Tristão Vaz, por ordem do infante Dom Henrique. Portanto, o facto de haver, em mapas do século XIV, referência a ilhas desertas que os navegadores viam ao longe, mas não tinham coragem de lá pôr os pés, não tira em nada brilho nem prestígio a este facto fundamental. Estas ilhas entram na história da Europa pela mão dos portugueses. A ilha tem um passado de dificuldades e não havia água doce. Mesmo muitas das fontes davam já uma água salobra. A ilha era completamente parda, castanha, estéril, deserta. E agora, chego aqui e fico assombrado porque alguém tingiu a ilha de verde. E onde não havia uma lágrima de água, eu agora vejo lagoas, estão aqui lagoas. Como é que isto foi possível? Bom, isto é um milagre ecológico, é um verdadeiro milagre ecológico. Há estações de dessalinização perfeitíssimas
essa água depois serve aqui para as lagoas, serve para regar os campos, serve para transformar a cidade num jardim. Quem hoje vem a Porto Santo vem sempre aqui visitar o chamado Pico do Castelo. O que é curioso foi que aqui não havia propriamente um castelo. O que havia era constantes assaltos de piratas, de corsários. Os corsários roubavam tudo, levavam os homens escravos e utilizavam as mulheres, pois andavam nos mares semanas e semanas, de maneira que quando se iam navios corsários, toda a gente fugia. Fugia aqui para o alto do monte e lá em cima tinham uns canhões que davam tiros para os corsários não subirem ao monte. Bom, e agora esta história que é curiosa. Quando chegou aqui a notícia do 1º de dezembro de 1640, portanto da restauração, os canhões estavam a dar salvas de alegria. Nessa altura aproximou-se aqui da costa uma armada com 12 navios da Turquia, com corsários, mas ouviram tantos tiros que pensaram que a ilha tinha uma grande defesa e foram-se embora. Passou por aqui Camões, quando ia a caminho do seu triste exílio na Índia, e ele escreveu nos Lusíadas uma estrofe, é a estrofe número 5 do canto 5º. É interessante pensar nela. Passámos à grande Ilha da Madeira, que do muito arvoredo assim se chama. Das que nós povoamos, a primeira, mais célebre por nome que por fama. Mas nem por ser do mundo a derradeira se lhe avantajam quantas Vênus ama. Antes, sendo sua, se esquecera de Cipro, Cnido, Pafos, Citereia. Nessa altura a ilha tem pouco mais de 100 anos e já é célebre pelo seu nome. Mas ele diz que não é célebre pela fama. Porquê? Nessa altura, os dois grandes validos, os dois grandes manda-chuvas da política portuguesa eram os dois irmãos Câmaras, eram ambos madeirenses. Dizia-se que os madeirenses é que eram os culpados de tudo quanto estava a acontecer. Eles mandavam no Dom Sebastião, coitado, era ainda pouco mais que um garoto, e eram os Câmaras quem governava Portugal. Bom, e Camões, nos Lusíadas, tem várias piadas muito cruéis aos Câmaras. Até lhes diz que eles estão a explorar o rei, que é no ofício novo, só para despir e roubar o pobre povo. Daí que a fama da Madeira não era boa. Célebre pelo nome, não célebre pela fama. É o que querem dizer os tais misteriosos versos dos Lusíadas. Agora, a última parte da estrofe também tem que ser contada. É esta. Nem por ser do mundo a derradeira, isto quer dizer, esta ilha era a última ilha do mundo civilizado, aqui acabava o mundo civilizado, mas nem por isso são melhores do que ela, ou mais bonitas do que ela, as ilhas que Vênus ama. Esta ilha, Camões põe-a acima de todas as que a mitologia grega inventou como altares do amor entre os homens e as mulheres. Eu acho que nunca ninguém fez um elogio maior à Ilha da Madeira. Nem por ser do mundo a derradeira se lhe avantajam quantas Vênus ama.